Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, muito boa tarde. Presidente, eu vou fazer um resgate aqui de alguma discussão que fizemos há aproximadamente um ano atrás. Mais precisamente, uma discussão pública que fizemos aqui no dia 28 de março do ano passado, que teve desdobramentos e que, nesse final de semana, com toda a problemática envolvendo, principalmente, a Baixada e os desastres, as tragédias e tudo que envolveu os deslizamentos e as fortes chuvas, eu tenho certeza que não fui só eu, mas todos nós aqui, todos, e muitas outras pessoas que não estão aqui agora, mas com certeza vivem a cidade, e se preocupam da mesma forma que todos nós. A questão das obras de drenagem, as erosões que nós temos no município, e aí eu faço uma referência àquilo que nós discutimos há um ano atrás, e eu fiz um resgate, para eu não ficar falando aqui e lembrando tudo, eu fiz um resgate aqui de duas matérias jornalísticas, uma do Bruno Ribeiro, do Diário do Brasil, da TV Prevê, que trouxe com bastante conteúdo uma reportagem, mas eu não estou colocando ela completa, não, né, porque a gente não tem o tempo. E uma entrevista do jornalista aqui da Câmara, Nelson Itaberá. Então, é só para que a gente lembre exatamente o que foi falado, e, na sequência, eu quero registrar aqui os desdobramentos de tudo isso. Por favor, TV Câmara. Em ano eleitoral, os vereadores acreditam que as autoridades estaduais e federais que passarem por aqui podem estar dispostas a destinar recursos para a cidade. Mas, para que isso aconteça, é preciso ter projeto. Por isso, na última semana, a vereadora Chiara Ranieri conduziu uma audiência pública com Avelino Cortelli Júnior e Emerson Crivelli, representantes de um grupo do setor privado. Eles apresentaram um projeto de drenagem da região central e da construção de um parque linear na bacia do Rio Bauru, bem ali nas proximidades da estação ferroviária. Projeto básico, já com o orçamento definido, eu precisaria ter uma melhor locação técnica dentro do pátio para ver por onde são os pilares, por exemplo, do viaduto, se não esmagou nenhum desses dutos aí. Mas, em princípio, ele está muito adiantado, é o suficiente para que a gente apresente onde quer que seja para obter verba para esse evento. A vereadora Chiara lembrou que, inicialmente, os estudos faziam parte de um projeto imobiliário para levar prédios ao centro da cidade. Do projeto de construção dos prédios de apartamento, isso foi de quando, Avelino? O primeiro? 2010. Eram 834 apartamentos, não foi viabilizado. Agora veio novamente com essa proposta de 600 apartamentos. E aí é o que a gente sempre fala, né? Moradia no centro da cidade é o que vai trazer vida. Só que não adianta a gente pensar só na moradia se a gente não resolver os problemas estruturais daquela região. As obras de macrodrenagem em diferentes pontos da bacia exigiriam investimentos de aproximadamente 37 milhões de reais. Já o parque linear está estimado hoje em quase 11 milhões, incluindo a remodelagem da Praça Machado de Melo. A ideia é entregar o projeto nas mãos da Prefeitura e cobrar que Suelen Rosim corra atrás de recursos. Lembraram? Muitos de nós estivemos presentes nessa reunião aqui. Depois nós fizemos mais uma outra, onde esteve presente aqui também a prefeita, foi entregue, tiramos de foto, entregamos na mão dela e ficou a responsabilidade da Secretaria de Obras, né? Encaminhar o projeto executivo, não é esse básico aí, é o executivo que foi feito para que pudesse ser encaminhada via sistema do governo do Estado. Agora eu gostaria que a TV colocasse a outra reportagem aqui.
Qualquer projeto que envolva o centro da cidade, ele tem questões de micro e macro drenagem como essenciais? Tem. Nós estamos fazendo uma radiografia, obviamente, uma série de ações que estão apontando para a gente, primeiro, o aumento de temperatura, isso está patente, 1,5 grau praticamente que aumentou nos últimos anos aí, e isso está aumentando a frequência, já indicando o aumento de frequência de chuvas fortes. Então, o que poderia ter durante um ano 5, 6 chuvas muito pesadas, nós já vamos falar em 10, 15. E isso, as nossas galerias não estão conseguindo absorver isso daí. Fora a deficiência. Então, quando a gente fala em microdrenagem no centro da cidade, eu faço até uma brincadeira, faço uma aposta, quem subindo da Rodrigues Alves, subindo Antônio Alves, encontrar uma Boca de Lobo até a Joaquim da Silva Marta, eu dou como prêmio um passeio pelas erosões de Bauru, certo? Então, se a gente pensar nas paralelas, então, minimamente, da Duque para baixo não tem galeria de água pluvial. Então, falar Araújo Leite, Gustavo Maciel, está deficiente. Ou se existir, está deficiente. E se chegarmos até o centro da cidade, pior ainda. Gerson França, Azarias Leite, enfim, as ruas que, no fim, vão chegando na ideia do projeto, que é a captação disso daí. Então, nós temos que estudar de forma que haja uma ação complementar. É necessário fazer isso, mesmo que a gente não coloque isso dentro da estação ferroviária, né, do pátio da estação, desviando para outro caminho, nós temos que estar isso bem dimensionado, também, porque em alguns casos provavelmente vamos ter que usar Nações Unidas novamente, entendeu? Então, as Nações Unidas já é um nó para a gente, inclusive em macro e micro drenagem também. Nós vamos ter que trabalhar, por exemplo, essas últimas chuvas, uma delas, a cabeceira do aeroporto, do Aeroclube, aquelas ruas transversais viraram cascata. Parte alta. E já vieram com contribuição, por exemplo, para o Jardim América, que não tem galeria de água pluvial, Jardim Europa, que não tem galeria de água pluvial. E nós estamos falando de uma operação que eu chamo de enxugar gelo, né? A deficiência que nós encontramos hoje em asfalto porque nós temos água superficial correndo em grande volume. Então, nós precisamos... Isso já é um modus vivendi meu. Lá em 98, 99, na época do Nilson Costa, eu falei muito sobre isso, principalmente o cuidado com a Comendador José da Silva Marta, onde a gente poderia fazer uma drenagem melhor. Depois, com Tuga, 2005 a 2008, voltamos com esse discurso, drenagem. Infelizmente, não houve uma gestão de infraestrutura nos últimos 12 anos e nós estamos pecando por isso agora, né? Nós estamos pagando o pecado disso. Então, hoje, eu falo que é um freio de arrumação. Tem que dar uma parada e verificar onde está deficiente. Porque senão não fazer recap, pavimentação, tapa-buraco em lugares que não vão ter resistência mais. No centro, senão teremos um parque lindo no desenho, mas inundável sem isso. O problema, sabe o que é? Essas duas últimas chuvas, principalmente, em cada uma delas, nós detectamos mais ou menos 40 pontos de depressão em asfalto. Disso, metade é água e esgoto e a outra metade galeria de água pluvial. Então, nós detectamos de forma muito clara um colapso nas galerias de água pluvial, por idade e por uso, porque nós temos mistura de água pluvial com esgoto. Da mesma forma que nós temos chegando na estação de tratamento de esgoto, a água pluvial também. Tanto é que ela tem um gap, né, de 1.100 litros no dia a dia e em época de chuva até 2.500 litros por segundo, que é a presença de água de chuva no esgoto. Certo? Então, já está dimensionada para isso, mas nós vamos ter que trabalhar fazendo os interceptores, as intercepções e tudo. Então, de qualquer forma, o que nós, essas depressões que surgiram, ficou muito claro para a gente um colapso nas galerias. Em alguns pontos nós vamos ter que fazer ação agora, imediata, esse ano. Um exemplo, 300 metros de galeria na Comendador José da Silva Marta, nos dois sentidos, ou seja, são 600 metros de reobra, uma nova... abrir a valeta, arrancar o tubo que está lá em colapso, porque quando ele entra em colapso, ele esmaga. Então, nós
temos risco, inclusive, de perder a avenida, o pavimento da avenida, e tem uma adutora ali na avenida. Tem uma adutora no canteiro central. Eu posso criar um colapso ali também. Lá na parte de baixo, após os trilhos? Quadras 8, 9 e 10. Próximo dos trilhos, um pouco para cima. E, como esse exemplo, nós temos outros pontos. Como aconteceu recentemente, tivemos que fazer a Valdir da Cunha, perto lá na Vila Industrial, perto de uma praça, colapso de 10 metros, próximo da Boca de Lobo. Bateu uma lanterna, entupimento também não, colapso também em 100 metros. Tivemos que fazer a substituição, mesmo em época de chuva, porque lá estava em risco de abrir uma grande erosão. Certo? Então, nós temos que ter esses cuidados, esses levantamentos que as chuvas nos trouxeram e já fazer, como se diz, a licitação, preparar a documentação, termo de referência, provavelmente usando um outro material, que é o PEAD, né, que a gente está querendo utilizar, que é um plástico corrugado que tem até 1.500 milímetros de diâmetro, 1,50 m, que é o que a gente trabalha também em limite para a gente, 1,50 m em tubulação. Então, vamos pesquisar e ver o que pode a gente agilizar, mesmo sendo talvez um pouco mais caro, mas em tempo a gente ganha em termos de solução. Presidente, como não dá tempo de mais nada, só deixar o convite aqui a todos para a reunião pública que será realizada no dia 2 de março, quinta-feira da próxima semana, às 9 da manhã, aqui no plenário, para a apresentação dos projetos de obra de drenagem e de combate às erosões do município por parte da Prefeitura. E aqui nós convidamos o presidente do Departamento de Água e Esgoto e o secretário de Obras, Leandro Dias Joaquim. Muito obrigada, presidente.